Saudações, pessoal. Inicia-se mais um ano. Muito obrigado por vocês estarem por aqui de novo. Eu passei um tempo aqui sem fazer vídeos porque estava de férias. Na verdade, não estava de férias, mas estava envolvido em outros projetos, né? Outros projetos do grupo de estudos e umas outras coisas particulares que eu estou planejando para esse ano. E aí eu falei assim, vou deixar dezembro sem muitos vídeos para eu conseguir me concentrar. Acabou que eu não consegui fazer direito o que eu tinha que fazer, mas tamo junto, né? Tamo indo sempre em frente. Vamos aí com mais um vídeo da série sobre gnose brasileira. E nesse vídeo nós vamos falar sobre cristianismo esotérico. Não tem como falar de gnose brasileira sem falar no cristianismo esotérico. O Brasil é um dos países com o maior número de cristãos e talvez seja o país mais cristão do mundo se considerarmos as diversas seitas e subgrupos que compõem, né, nosso território aqui. Mais de 86% dos brasileiros se declaram seguidores de Jesus Cristo, segundo o IBGE. A religiosidade estava no cerne da formação do Brasil colonial. Entretanto, ela se manifestou de forma distinta do resto do mundo, especialmente do mundo europeu. O Brasil, no início da colonização, foi altamente sincrético e muitas práticas espirituais acabaram se fundindo logo no início desse processo. Porém, isso acabou se modificando a partir da segunda metade do século XVI. E por que aconteceu isso? Porque um dos fatos mais importantes para o cristianismo no início do século XVI foi, sem dúvida nenhuma, a reforma protestante encabeçada por Lutero. E nós sempre pensamos automaticamente nos portugueses como colonizadores da nossa terra. Porém, antes de Portugal ter a supremacia do território, franceses e holandeses também disputavam as posses dessa terra, e inclusive eles formaram alguns povoados que mais tarde deram origem até estados aí. Nesses grupos, ao contrário dos portugueses, que eram católicos, haviam muitos protestantes. E esse conflito entre católicos e protestantes influenciou muitas práticas ocultas internas dos dois grupos, pois havia uma guerra mística entre eles. Uma guerra não só mística, mas na Europa existiam até guerras abertas e declaradas. Muitas mortes, assassinatos e brigas aconteceram entre católicos e protestantes nos primórdios aí do protestantismo, né? Então, quando não existia a sombra da guerra religiosa nos primeiros anos da colonização, os católicos eles tendiam a tentar compreender e assimilar as técnicas místicas dos índios, tal qual eles já haviam feito com os negros na África e também nas colônias. Logicamente, esse processo sempre foi um processo de dominante, né? Os europeus, os católicos, eles sempre foram dominantes, né? Então eles assimilavam aquilo que eles achavam útil e destruíam tudo o resto. Tá? Eles destruíam aquilo que eles achavam que atentava contra a fé deles. Mas alguma coisa sempre era absorvida e mesclada às suas próprias práticas. O catolicismo, ele sempre foi uma prática muito assimilativa. Desde os primórdios do cristianismo, o cristianismo ele sempre absorveu elementos de outras culturas e outros povos, tá? Inclusive, esse foi um dos motivos por qual houve a cisma, o rompimento, por qual os protestantes se revoltaram, porque o cristianismo ele era, aos olhos dos protestantes, era muito tolerante com certas práticas que não deveriam ser toleradas, né? Então, com a chegada dos protestantes, os dois grupos acabaram se tornando mais intolerantes com a religiosidade alheia,
exatamente porque houve essa guerra e houve cobranças, né, para saber qual que era o cristianismo mais puro e mais legítimo. Então isso acabou influenciando também os católicos no relacionamento com as culturas locais. Isso, por sua vez, deu origem às diversas técnicas de ocultamentos místicos em vários grupos, ou seja, os praticantes de magia acabaram sendo forçados a desenvolver técnicas místicas e religiosas que não parecessem como tal aos olhos do inimigo. Então é nessa fase que nós vemos surgir o sincretismo aqui no Brasil. Ele já tinha surgido na África, né, o sincretismo, porém aqui no Brasil mesmo, para a nossa gnose brasileira, que é importante, que ele se consolidou da maneira que às vezes é até enxergado nos dias de hoje. Nessa fase também, os índios eles começaram a adotar elementos católicos. E é o início do que mais tarde viria a ser a Jurema, o Catimbó, tá? Com os indígenas assimilando elementos do catolicismo. Os feiticeiros também, que estavam exilados por aqui ou estavam escondidos, eles começaram a usar orações cristãs. Então surgiu as rezadeiras, os rezadeiros, parteiros, parteiras, benzedeiros. E muitos desses feiticeiros do ramo popular da magia começaram a utilizar técnicas do catolicismo e, em menor medida, do protestantismo também. Para nós que estamos estudando a gnose brasileira, que estamos fazendo um levantamento das práticas mágicas desse período, convém saber que o cristianismo ele também possui um lado iniciático e místico, que apesar de pouco conhecido pela maioria, é capaz de levar seus adeptos à iluminação e à execução da grande obra. Ou seja, o cristianismo esotérico também proporciona a descoberta e o desenvolvimento da verdadeira vontade a seus seguidores. Então, assim, muitos de vocês vêm ao canal, muitos cristãos, muitos evangélicos, vêm perguntar se vocês podem praticar magia e tal. A magia está na alma da religião de vocês, embora vocês não chamem isso de magia, vocês usem Espírito Santo ou qualquer outro nome, mas sim, as técnicas mágicas, elas foram preservadas em grande parte pela Igreja Católica Apostólica Romana, especialmente se você for católico, né? A maioria dos magos aí, de nomes aí que a gente lê, as obras dele até hoje, eram cristãos, né? Então, essa lenda aí de que cristão não pode nem ler livro de magia, não passa disso mesmo. É uma lenda e um boato criado por sacerdotes para controlar, né, os seus discípulos, né? Então, assim, mas são inúmeros os exemplos de magos que eram cristãos, de magos que seguiam o evangelho, de magos que seguiam o caminho de Jesus Cristo. Isso aí é recorrente na história humana e tem inúmeros exemplos aí que eu nem vou citar, né? E dentro desse ramo de cristianismo esotérico, eu posso citar o gnosticismo e o rosacrucianismo. Apesar de muitas organizações hoje em dia Rosa Cruz não se vincularem ao cristianismo, quem deu origem à Rosa Cruz nos primórdios foi um padre cristão, né? Então sim, a Rosa Cruz é um fruto do cristianismo. Tinham os essênios que não podem ser considerados cristãos, mas eles podem ser considerados os precursores do cristianismo esotérico, na medida que esse absorveu o que pôde do ensinamento desse grupo. E temos, acho que talvez os mais importantes, que eram os alquimistas ligados à corrente medieval hermética da Europa, que esses influenciaram fortemente a história da humanidade e estão ativos aí até hoje, mesmo que de maneira secreta. Os alquimistas continuam ditando certas regras aí do ocultismo. E mais recentemente também surgiu o martinismo, que reflete a filosofia e mística cristã esotérica do filósofo francês
Louis-Claude de Saint-Martin, né, ou São Martim, como alguns brasileiros falam. E além desses, tem vários outros, mas um que a gente não pode esquecer é a própria Igreja Católica Apostólica Romana, que é a maior praticante do que convencionou se chamar alta magia, né? É uma missa. Uma missa nada mais é do que um ritual de alta magia que invoca as altas hierarquias celestes, né? Então, a Igreja Católica Apostólica Romana é sim um grande expoente da magia mundial, e eu digo mais, ela talvez seja a maior detentora de conhecimento mágico e oculto. A Biblioteca do Vaticano tem tomos lá que a gente nem imagina, né? Basta dizer que praticamente todos os grimórios medievais são adaptações de rituais antigos feitos por integrantes do clero da igreja, né? Então eles adaptaram os rituais para a fé deles, né? E isso exige um conhecimento mágico apurado. E nós temos acesso a vários grimórios que vazaram, mas existem outros grimórios que não vazaram para o grande público e continuam ali nos olhos da igreja. Então, falando ainda da doutrina cristã esotérica, para as duas diretrizes básicas, os dois mandamentos essenciais, né, são amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. É desses dois mandamentos que eles tiram a sua fé, que alimenta os seus rituais místicos e mágicos, né? Então, para você se conectar com esse ramo da magia, você tem que seguir Jesus Cristo, não tem outro jeito, tá bom? O cristianismo esotérico, ele contribuiu para a gnose brasileira com a magia cerimonial, como eu já falei, a alta magia, com rezas, ladainhas, orações. Os salmos, eles foram muito importantes na gnose brasileira. Os salmos são técnicas simples de invocar forças espirituais, geralmente celestes, e houve um tempo que foi muito popular aí no Brasil e é muito importante ainda em certos grupos. E o cristianismo, surpreendentemente, acabou inserindo aqui no Brasil a própria figura do demônio, o que contribuiu para a formação do imaginário da feitiçaria brasileira. Tá? Então, talvez se não fossem os cristãos, nós não teríamos uma bruxaria, uma feitiçaria brasileira nos moldes que a gente encontra hoje. Muitos grupos acabaram adotando a figura do diabo como um elemento de subversão, de resistência, e isso influenciou muito grupos até do caminho da mão esquerda, apesar de eles não gostarem de ter essa ligação com o cristianismo, procurando evidências históricas que as práticas deles são mais antigas, inclusive o luciferianismo. Dizem que as práticas são antigas e tal, mas não é que a gente vê historicamente. Historicamente a gente vê que essas práticas surgiram de movimentos ligados ao cristianismo, né? Então, assim, uma coisa até curiosa e engraçada é que a própria igreja acabou criando os seus próprios inimigos, e hoje existem várias tradições do caminho da mão esquerda que beberam da fonte do cristianismo e estão aí. Algumas renegam, outras não renegam tanto assim. Mas o cristianismo esotérico, ele influencia bastante o misticismo e a gnose brasileira. Até hoje existem muitos grupos aí que utilizam de certos aparatos cristãos para os seus rituais e não tem nenhum problema disso, né? Questão de religiosidade e de espiritualidade. Então isso aí foi mais um capítulo. Se você gosta do meu trabalho, quer que continue esse trabalho aí gratuito, você pode ajudar contribuindo, comprando meus livros, né? Eu tenho 2 ali no Clube de Autores, Manual Básico de Goécia e A Doutrina das Trevas, tá? E se você quiser, e se você é cristão e se interessou,
pelo cristianismo esotérico, eu vou deixar o link do meu antigo blog. Eu não estou colocando mais nada lá porque eu me afastei desse caminho, né? Eu não me considero mais um cristão. Porém, eu ainda deixei lá o material que eu produzia na época que eu era cristão. E tá lá para quem quiser ver, se alguém quiser dar continuidade ao legado. Tá lá os material tudo gratuito, eu vou deixar o link aí na descrição. Boa sorte aí na caminhada de vocês. Então é isso aí, sou Ricardo Tchaikovsky, força e honra.